Graça e paz, irmãos. Vamos ouvir a leitura de um texto no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Não sabemos exatamente quando nem onde este livro foi escrito, o livro do profeta Abacuque, mas provavelmente tenha sido escrito pouco antes do cerco babilônico de Jerusalém. Portanto, em um momento pré-cativeiro babilônico. O cenário daquele momento, um cenário de corrupção, violência, idolatria e opressão. Portanto, um cenário cinzento, onde o pecado estava em alta e ditava o tom das coisas. Podemos dividir este texto que foi lido para nós, de Abacuque 3, versículo 2, em duas partes. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aqui é o contato do profeta com a palavra de Deus, é a experiência dele com a palavra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui temos a oração do profeta. Temos uma oração, do profeta. Aqui temos a oração do profeta, uma oração por avivamento. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O profeta não começou com oração. É importante entender isso. Ele não começa no texto aí com oração, mas com a palavra de Deus. E aí ele orou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Ele reconhece que estava precisando do avivamento que procede da palavra de Deus, que procede do Senhor. Opera entre nós, como já operaste no passado. Estamos precisando, Senhor, da tua intervenção. Que a tua obra seja conhecida novamente em nosso meio e também em nós. E faça, Senhor, que ela seja conhecida no meio dos anos pelo teu poder. Ouvi a tua palavra e temi. Muitos têm a tendência de minimizar o temor de Deus, dos crentes, apenas respeito por Ele. Embora respeito faça parte do conceito, temer a Deus, na verdade, significa mais do que isso. Ouvi a tua palavra e temi diante dela. Ouvi a tua palavra e me sinto alarmado. Ouvi a tua palavra e ela mexeu comigo. Ela operou em mim.
Só então ele ora: aviva, ó Senhor, a tua obra. O que é avivar a obra de Deus, a obra do Senhor? É avivar as pessoas que ouvem a palavra de Deus e teme diante dela, crê, rende-se a ela, submete-se a ela e experimenta a sua operação, o seu avivamento. O avivamento vem da palavra de Deus. Avivamento, primeiro de tudo, é a vida abundante de Cristo em nós e cada vez mais crescente. Avivar é trazer a vida para dentro de nós. E aqui estamos falando da vida de Deus, da vida de Cristo. Avivamento tem a ver com receber a vida, estar cheio da vida e cada vez mais. Como estamos falando de avivamento espiritual, então esta vida do avivamento é espiritual também. É a vida de Deus, é a vida de Cristo sendo transmitida a nós, em nós, pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Esta vida de Cristo em nós é o avivamento, é também uma vida crescente. O fato de Jesus dizer: eu vim para que tenham vida, está indicando que esta vida é Ele. É Ele. Cristo em nós é esta vida abundante. A vida de Cristo em nós é o verdadeiro avivamento que tanto precisamos. O que nos aviva, irmãos, é a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós é o real avivamento. Mas tem uma coisa que precisamos saber impreterivelmente. Só tem avivamento as pessoas que são contra o pecado. Enquanto a pessoa defender seus pecados, jamais conseguirá avivamento. Os defensores do pecado até acham textos para justificar a permanência no pecado. Mas uma coisa é certa: a vida de Cristo não pode se manifestar nem se desenvolver no pecado, em cima do pecado. Está bem mais perto de experimentar o avivamento de Deus que vem da palavra, as pessoas que são contra o pecado, especialmente o seu próprio pecado. Os que querem se defender em seus pecados estão longe do avivamento e cada vez mais longe. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso é sério. Eu vou ler aqui também, na versão que anotei aqui. Advirtam uns aos outros todos os dias, porque é sério. Todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado produz um endurecimento, um enrijecer, e vai ficando cada vez mais duro com o passar do tempo. É sério isso. Como massa de cimento, esquecida na macieira ou na bitoneira, no outro dia está dura, não serve mais para ser usada. Irmãos, quanto mais passa o tempo, mais dura fica essa massa. Em geral, demora 48 a 72 horas para secar totalmente, ficar trincando de duro, de seco. E muita gente está vivendo esse processo no pecado. E vai ficando mais difícil, com o passar do tempo, o arrependimento dessa pessoa. Então isso é sério, é muito sério. Eu ouvi uma ilustração já faz tempo, gostei muito dela, e vai servir para o assunto que estou tratando com os irmãos agora. 2 homens estavam cavando, afundando um poço. Lá embaixo estava o escavador, aquele que estava cavando, afundando o poço. Na proporção que o poço ia mais para o fundo, ia ficando mais pesado. Eles estavam admirados e chegaram a um ponto que os 2 não podiam mais puxar aquele balde, aquele latão com terra lá do fundo. E chegou uma pessoa e eles perguntaram para ela o que estava acontecendo. Era uma pessoa esperta. Ela disse: o que está acontecendo aqui é o peso da corda. É o peso da corda. Quanto mais corda vocês estão dando, mais pesado vai ficando. De modo, irmãos, que quanto mais corda você está dando ao seu pecado, mais difícil vai ficar para o seu arrependimento. Se você conhece alguém assim, e você ama essa pessoa, senta com ela e conta essa história. O avivamento, irmãos, parte da convicção de pecado e a busca da vitória. A vitória é a nossa morte com Cristo. Temos falado aqui muito sobre isso. A vitória é a nossa morte com Cristo para o pecado. E a sua vida, a vida de Cristo operando em nós. Quando nós aceitamos ou nos rendemos
a nossa morte com Cristo na cruz, a partir daí, a vida de Cristo vai se manifestar em nós. O avivamento vem pela manifestação da vida de Cristo no nosso interior. Mas, para se chegar aí, tem primeiro que passar pelo trato com o pecado na morte com Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2 e também o versículo 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pode ser lido também Gálatas 2:20, 2:19 e 20, ou o versículo 20, conforme a tradução. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim, quando você estiver na cruz, então a vida de Cristo vai começar o grande avivamento. O avivamento de Deus começa no momento em que cremos a nossa morte com Cristo e recebemos a sua vida em nós, e isto é pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos conta isso para nós. Então, comece o seu avivamento agora mesmo, crendo a sua morte e a sua ressurreição em Cristo. O progresso, o desenvolvimento desse avivamento que vem da palavra pela vida de Cristo no nosso interior, não é preciso ser promovido por nós. Ele prevalece. O avivamento de Deus prevalece. A obra de Deus permanece. Se é obra de Deus, permanece. Mas o que não é obra de Deus, fenece, acaba, desaparece. Por que então o avivamento na história da igreja cristã apagou muitas vezes no decorrer da história? Sabe por quê? Porque os homens deixaram a palavra de Deus e passaram a executar os seus próprios métodos. O avivamento vem da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que coloca a vida de Cristo em nós. Lamentavelmente, no decorrer do tempo, os líderes das igrejas deixaram de lado a palavra de Deus, a loucura da pregação. Você sabe que a espada do Espírito é a palavra de Deus, é com ela que o Espírito trabalha. Se você não prega a palavra, a loucura da pregação, o Espírito não trabalha com as suas palavras, com os seus métodos. Acharam o Evangelho muito singelo, singelo demais, e que apenas pregar a palavra de Deus, a loucura da pregação, era pouco.
acharam pouco. Eles acharam que o evangelho anunciado, a palavra de Deus, não estava dando conta do recado. Então, estudaram bastante. Eu não sou contra estudar. Mas estudaram bastante, ficaram sabidos e elaboraram meios para melhorar o evangelho e ajudar a palavra de Deus, com novas invenções, com novos métodos criados, com novidades. Então tentaram dar uma mãozinha para Deus, uma mãozinha para a palavra de Deus, uma forcinha. Vamos apresentar algo melhor e mais chamativo ao povo. É aqui que está a obra do anticristo, que é terrível, sutil, ardilosa. Acrescentaram, diminuíram, inventaram, inovaram, fizeram arranjos, colocaram pompas e ostentação. Ficou bonito e divertido, mas onde foi parar o evangelho? Cadê a pregação da cruz de Cristo? Onde está o evangelho? Cadê a loucura da pregação? Deixaram de lado. E o resultado é a ausência do avivamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então preste atenção aqui. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. E Deus não muda. É o método de Deus, é este. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Agora, a pregação ofende. Então, para não acontecer isso, vamos mudar o método. Vamos mudar. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Agora é preciso tomar cuidado. O que é fogo aí, hein? O que é fogo? A palavra, não é a oração, viu? Não é a oração. A oração é muito importante. Muito importante. E ela anda junto com a pregação. Mas fogo aí é a palavra. A palavra de Deus. Salmo 39, versículo 3. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Meditava na palavra. E depois falou a palavra. Salmo 119, versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, porque é ela que vai vivificar.
50, Salmo 119. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Sempre a palavra. Versículo 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. É a palavra que traz o avivamento real que tanto precisamos. E a oração entra como um ponto de apoio muito importante. O que nos vivifica é a palavra. É a palavra. Então, como eu disse, a pregação e a oração andam juntos. Mas é a palavra que traz o avivamento. Zacarias capítulo 7, versículos 11, 12 e 13. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Assim fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, Deus dizendo: quando eu falei com vocês, é a palavra de Deus. Quando é que Deus fala conosco? Pela sua palavra. Quando a gente lê a palavra, escuta a palavra, ouve a palavra de Deus. Quando eu falei com vocês, vocês não deram atenção. A minha palavra para vocês não vale nada. Não vale nada. Agora vocês vêm falar comigo. É oração. É oração. Agora vocês vêm falar comigo. Pois vale tanto o que vocês falam comigo, as orações, quanto vocês consideraram o que eu falei, a minha palavra. É muito importante considerar a palavra de Deus. Deus falou, mas deram de ombros para o que Deus falou. A mesma coisa é o que vale a orações de vocês a mim. Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. A vaidade, a iniquidade, a outra versão diz. Então, irmãos, um grande ajuntamento não é sinônimo de avivamento. É possível ter grandes ajuntamentos com outros propósitos, buscando outras coisas, mas sem Cristo e dando de ombros para a palavra do Senhor. O método de Deus salvar é pela pregação da palavra, pela loucura da pregação. Lamentavelmente, a cristandade pós-moderna abandonou a loucura da pregação. Então, irmãos, ao passo que se aproxima a vinda do Senhor, as pessoas vão se tornando mais difíceis e incrédulas. E para trazer essa gente difícil, dura, incrédula, para trazer,
essas pessoas que não querem nada com Cristo, nem com a sua palavra, as igrejas estão deixando a loucura da pregação de lado para trazer essa gente e para segurar essa gente na igreja. Para isso, estão deixando de lado a loucura da pregação. Então, não haverá nenhum avivamento. Muitos estão atrás de prodígios. Muitos estão atrás de prodígios, mas o maior prodígio que eu conheço é Cristo vivendo em nós do jeito que Ele quer viver em nós para o seu louvor. Eu não conheço prodígio maior do que esse. Avivamento não é algo que nós mesmos produzimos. O avivamento não é algo que nós mesmos produzimos. O avivamento vem da palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo, quando as pessoas recebem vida espiritual, que é a vida de Cristo, recebe vida e também vitalidade espiritual. Isso acontece quando as pessoas se arrependem de seus pecados e ganham a libertação na cruz de Cristo, na morte no corpo dele, lá na cruz para o pecado. Então, no momento em que a pessoa crê sua morte com Cristo, ela é liberta do pecado e também não viverá mais nele. E daí em diante começa o seu avivamento pela vida de Cristo na pessoa. Então, irmãos, Cristo manifesta a sua vida na pessoa que com ele morreu e ressuscitou. Esse é o caminho para o avivamento. Para o avivamento que acontece dentro da pessoa que crê sua morte em Cristo. O avivamento é esta vida abundante de Cristo, que é a vida que vem da ressurreição. Quando você estiver crucificado com Cristo, então a vida de Cristo começará o grande avivamento no seu interior. Aviva-nos, Senhor. Mas o Senhor só nos aviva depois de mortos com Ele na cruz para o pecado. Em todo tempo, irmãos, em todo tempo que a igreja enfatizou a mensagem da cruz, o Evangelho, o novo nascimento, ela alcançou salvação real. Mas quando deixou de lado a loucura da pregação, a palavra, deixou de lado a regeneração, ela se atolou numa experiência falsa, meramente religiosa. Quando a igreja experimenta o avivamento do Senhor, algo maravilhoso acontece. O avivamento faz a gente amar mais a Jesus e a sua palavra. Se está acontecendo isso com você, você está no avivamento do Senhor. O avivamento faz com que a pessoa ame mais a Jesus e a sua palavra.
desejo profundo por comunhão, por intimidade com o Senhor. Surge na pessoa um desejo ardente pela palavra, irmãos. Um desejo pela palavra, ardente, profundo. Um desejo de ouvir a palavra, meditar na palavra de Deus, tanto individualmente como nas reuniões de estudo da palavra e de oração. Há um amor uns pelos outros, perdão, consideração, comunhão, desejo de estar juntos. Desejo de estar juntos. Desejo pela santidade. Ser santo é algo almejado. Mergulha o coração em profunda ternura para com Deus e a sua palavra. Quando tem avivamento, tem novidade de vida, tem frutos para Deus, e o coração é totalmente dele. Quando tem avivamento, Valdir, um dirá: eu sou do Senhor. O outro também dirá: eu sou do Senhor. Outro levanta e diz: eu sou do Senhor. E ainda outro levanta, escreve na mão: eu sou do Senhor. Isaías, capítulo 44, versículo 5. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Eu sou do Senhor. Quando tem avivamento, também tem desejo de anunciar o Evangelho, a loucura da pregação. Atos 8, versículo 1. Depois o versículo 4 e 5. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Repete o versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Todos, você só tira os apóstolos. Está escrito aí: tira só os apóstolos. O resto, todos foram dispersos. Todos são todos mesmo. Menino, menina, moça, rapaz, idoso. Pregando. Cristo, a loucura da pregação. Pregando. Porque quando tem avivamento, tem isso. Não é aqui a pregação do púlpito. É melhor do que a pregação do púlpito.
Uma última coisa em relação ao avivamento. Quando tem avivamento na igreja, avivamento no coração de cada pessoa que crê, sabe o que é? É que o avivamento, quando tem, é acompanhado de 3 tipos de reações: murmurações. Quando você está experimentando o avivamento, está vindo, está lendo a palavra, orando, se dispondo, vai ter alguém para murmurar contra você. Murmuração. A outra coisa é perseguição. Perseguição. E heresia. Mas o avivamento de Deus em nosso coração, na sua igreja, prevalece. Prevalece.